entre estes olivais, registados na mesma semana e na mesma região, é a chave para evitar a desertificação, salvar a agricultura e travar a subida dos preços dos alimentos. Sofreram a mesma seca, mas estão a mundos de distância. Quando se fala de planos de seca, tudo se centra nas albufeiras, nas transferências de água e nas quotas de irrigação. E isso é importante, claro, mas o nosso maior e mais fiável reservatório é este. É este. O solo. Isto é solo arado versus solo estruturado. Um retém a água e o outro não. O solo e toda a vida que alberga com as suas raízes, insectos, micro-organismos e fungos funciona como uma esponja que retém a água. Por cada 1% de matéria orgânica que aumentamos, o solo retém até 160 mil litros de água a mais por hectare. Mas nós transformamos os nossos solos agrícolas numa armadilha para a seca. Em vez de usar herbicidas ou lavrar a terra como toda a gente, transformando o olival num deserto sem vida selvagem que não retém água, Francisco regenerou o solo, multiplicando a retenção de água e aumentou a biodiversidade do prado, onde aparecem plantas que fixam azoto e nutrientes para as oliveiras, e utiliza ovelhas com um sistema de pastoreio gerido, concebido para aumentar todos os anos a matéria orgânica e a fertilidade natural do solo. Em vez de queimar os resíduos da poda, tritura-os e utiliza-os para fertilizar o solo. E não se trata de uma experiência pequena. São 230 hectares em Luque, Córdoba, a quinta regenerativa Vale del Conde. Uma das muitas que apostam na regeneração. Seria impensável voltar ao sistema tradicional porque estamos a ver resultados, estamos a ver que a exploração está a mudar, que o solo está a mudar, que há mais biodiversidade, que economicamente é muito mais viável e, portanto, não há volta a dar. Economiza muito dinheiro em agrotóxicos e trabalho, ganha em independência e está cada vez mais resistente à seca. Está até recuperando antigas nascentes que agora têm água o ano todo e ainda produz óleo orgânico de muito melhor qualidade nutricional. Um verdadeiro plano nacional de combate à seca deve começar por converter os mais de 5 milhões de hectares de olivais, pomares e vinhas de Espanha num reservatório de água, biodiversidade e fertilidade. Podemos resolver 5 problemas gigantescos de uma só vez. Primeiro, adaptamo-nos ao calor extremo e ao padrão de alternância de dilúvios e secas eternas. O solo vivo retém a água e armazena-a durante meses, e a vegetação protege-a do calor, evitando a evaporação e a secura. O solo coberto de erva ou palha, mesmo em pleno sol, pode ser 20 graus mais fresco do que o solo nu. E quando chove, não sofre erosão, mas enche-se como uma esponja. Em segundo lugar, combate a crise climática. As plantas absorvem o CO2 do ar e convertem-no em carbono que é sequestrado no solo. Estes campos arrefecem o planeta. De acordo com o IPCC, o sequestro de carbono nos solos agrícolas tem um potencial semelhante ao da energia eólica na luta contra o aquecimento global. E, no entanto, ainda não estamos a abordar esta transição agrícola crucial que pode tornar os agricultores atores centrais na ação climática. Em terceiro lugar, travamos o declínio da biodiversidade, a teia de vida de que dependemos, transformando desertos verdes em ecossistemas ricos, onde as pragas são controladas pelos seus predadores, substituindo os pesticidas e evitando os graves problemas de saúde que estes acarretam. Em quarto lugar, os agricultores prosperam, reduzem os seus custos e aumentam os seus lucros e a sua capacidade de resistência à seca. E ao tornar as culturas resistentes, os aumentos de preços são atenuados. Em quinto lugar, inverteremos a desertificação. Em vez de semearmos a seca, atraímos a chuva. A vegetação e os solos vivos retêm água e também geram umidade ambiente que baixa as temperaturas e, em grande escala, pode atrair a precipitação. 40% da precipitação que recebemos provém do vapor de água expelido pelas plantas, o chamado ciclo curto da água. É simples. Em vez de emitirmos CO2 e evaporarmos água, capturamos CO2, retemos água e regeneramos a nossa terra. Já existem exemplos de como a regeneração em grande escala pode restaurar o ciclo da água. O plano para mudar a agricultura e regenerar os solos no Planalto de Oés conseguiu transformá-lo nisto. Segundo o Banco Mundial, 2,5 milhões de pessoas foram retiradas da pobreza e os rendimentos dos agricultores duplicaram. Temos de deixar de pensar apenas na forma de gerir a escassez e começar a pensar na forma de criar abundância. Vinhas de centenas de hectares, como as da adega Família Torres, que já estão a praticar a agricultura regenerativa, com resultados muito positivos. Pomares de fruta, olivais, como a rede de olivais vivos promovida pela CEO, com resultados impressionantes.
Pomares que produzem mais sem lavrar a terra, plantando diretamente sobre uma cobertura vegetal, utilizando o pastoreio orientado para regenerar o solo. Ou ainda campos de cereais e de milho com sementeira direta, sem lavrar nem deixar o solo nu. Até os gigantes da indústria alimentar estão a começar a compreender que a única forma de continuar a produzir alimentos em tempos de caos climático é a agricultura regenerativa. O governo deve promover uma rápida transição agrícola para uma agricultura regenerativa, em grande escala e com vantagens para todos, com exceção das multinacionais agroquímicas. Trabalhar com a natureza e não contra ela é a única forma de continuar a produzir alimentos em tempos de caos climático e de travar o deserto. Temos um planeta e uma sociedade para regenerar. Temos as soluções. É a altura de as pôr em prática. É agora.